Quando a gente fala sobre a arquitetura de um local, a gente está contando a história daquele local. E isso tem muito a ver com a essência do Resgatando Juiz de Fora, porque quando a gente faz isso, a gente trabalha a memória afetiva das pessoas. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Eu convido vocês a caminhar comigo mais uma vez para a gente resgatar mais um pouco das memórias de Juiz de Fora. Nós temos uma ideia de progresso que, para mim, ela é bastante equivocada, mas ela é explicável no sentido de que é estrutural, né? É uma ideia de progresso que está completamente ligada ao sistema em que a gente vive capitalista, né? De consumo desenfreado e consumo do novo. Então, progresso, para mim, é a gente pensar em qualidade de vida. Quando se toma o progresso, como no século XIX, em que se pensava que aquilo que é novo, aquilo que está no presente é melhor do que o que está no passado, a gente corre o risco de perdas enormes, e não só relacionadas à arquitetura, né? De um modo geral, perdas de coisas que são importantes para a nossa história, né? Para o nosso posicionamento enquanto corpos pertencentes a determinados períodos do tempo e espaço. Eu sabia que precisava ir atrás da Mônica Holender para esse episódio, porque no imaginário popular ficou essa imagem de que o progresso deve ser sempre representado por tudo que é novo e por cidades com prédios altos. Se a gente traz isso para a arquitetura, nós podemos notar que, por exemplo, a perda, né, dessa quantidade enorme de casarões que existiam na Avenida Barão do Rio Branco, né, que davam toda uma característica para aquele espaço, uma característica de ocupação, uma característica de modos de viver do século XIX, né, que foi um período muito abastado da nossa cidade. Quando a gente vê essa quantidade enorme de perdas para a construção de edifícios como nós temos hoje, né, e edifícios bastante altos, né, que provocam o adensamento daquela região, a gente percebe que há um declínio da qualidade de vida muito grande, mas não só sob o aspecto quantitativo, no sentido de, por exemplo, a gente ter dificuldade de infraestrutura para arcar com tantas pessoas morando, né, no mesmo lugar, infraestrutura de coleta de lixo, de coleta de esgoto, né, de fornecimento de água, de energia, falta de sol, falta de vento. A Mônica fez uma ótima provocação. Mas e aquele certo conforto de viver na cidade que nos remete à memória, à história, à identidade? Como, por exemplo, um objeto importante que nos acompanhava desde a nossa infância. Se um dia o perdemos, uma parte dessa referência também se vai. Para a arquitetura também funciona assim. Todos esses edifícios que a gente vê todos os dias indo para o chão, pode parecer que é porque a cidade ela está progredindo, né? Ela está alcançando um progresso desejável de substituição do novo pelo que já existia. Quando a gente vai pegar subjetivamente no dia a dia de cada um de nós, de repente foi ali que você encontrou uma pessoa que você gostava muito, de repente foi naquela esquina que você escutou uma música que te marcou, de repente foram aqueles ornamentos daquelas fachadas que te afetaram de uma maneira, né, a te fazer lembrar para o resto da sua vida de um fato que aconteceu, né, de uma pessoa que você encontrou, de um cheiro, de um gosto. Então são coisas que estão no nível subjetivo, ou seja, qualitativo, na perspectiva da qualidade de vida, né? Da história, da memória. Aqui abro parênteses para contar a história da residência Herênia PR Vale, ou Casa Marajoara, como era conhecida da população. Uma construção da década de 40, em estilo Art Deco Marajoara, um exemplo único na cidade, que ficava na esquina da Avenida Rio Branco com Rua Delfim Moreira. Foi demolida em 18 de maio de 2009. Ela foi demolida da noite para o dia, né? Então dormimos com ela ali e acordamos sem ela. E nós organizamos na época, né, o grupo que trabalhava já, né, estava ligado de alguma forma às questões de preservação do município, nós organizamos um abraço simbólico ao terreno, aos escombros da casa. E aí levamos caixa de som para lá, microfone, então quem estava passando ali naquele momento e quisesse parar, falar alguma coisa e tal,
né, estava livre para fazer isso. Mas me marcou muito a situação de uma mãe com 2 filhos que estavam passando ali, né? Ela estava levando os 2 para a escola e o menor tinha 5 anos na época e ele começou a chorar quando ele viu aquilo tudo ali. E a gente achou que fosse por medo do som da caixa que estava amplificando as nossas vozes, né? E a gente às vezes falava mais efusivamente, a gente achou que fosse aquilo que estava causando medo nele. Mas na verdade, assim, em um momento que a mãe perguntou o que estava acontecendo, que ela parou para acudir o filho, né, que não parava de chorar, ele olhou para os escombros e falou: agora eu não tenho mais a casa da bruxa. Ou seja, ele criou, né, na mente dele uma imagem de que ali habitava, né, uma bruxa e que aquela era a casa da bruxa. Então, quando ele não viu mais a casa, ele perdeu as referências dele. E isso é muito interessante porque traz para a gente uma situação de que, quando a gente fala em referência, em memória, em história, né, em identidade, não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem gênero. São coisas que são inerentes a qualquer ser humano. Naquele ano, havia sido aberto um processo de tombamento da Casa Marajoara. Por lei, já a partir daquele momento, até a conclusão do processo, o imóvel deveria ter a sua proteção assegurada. Mas não foi isso que aconteceu. Que a gente tem muito pouco cuidado com a nossa memória, com a nossa história, né? E também com aquilo que é físico, ou seja, que a gente consegue tocar, como são os edifícios, né? Que acabam recebendo muito pouca atenção da nossa parte, o que também se reflete na participação do poder público. Aqui em Juiz de Fora, especificamente, há uma questão muito importante que a gente não pode deixar de lado, é que o Conselho Municipal de Patrimônio, o CONPAC, ele é consultivo, ele não é deliberativo. Eu acho que só esse fato, e né, por ele durar tantos anos, tantas décadas, já mostra para a gente que, por um lado, o poder municipal se preocupa sim com a preservação do patrimônio, mas ainda não estamos num lugar bom, adequado. Porque para uma isenção no sentido de realmente se entender o que é bom para a sociedade, a gente não tem, com o conselho sendo consultivo. A gente tem, sim, muito boas ferramentas em Juiz de Fora para conseguir uma efetiva preservação do patrimônio edificado, né, da arquitetura, mas a gente ainda não conseguiu implementar de maneira potente essas ferramentas. Então, a gente fica na mão não da preservação, mas da iminência da destruição o tempo inteiro. Porque as forças que agem contrariamente à preservação, né, em função de um uso exacerbado do solo urbano, elas são muito poderosas. A Mônica explicou que existem maneiras da gente progredir de forma mais harmônica e respeitosa através da ocupação dos espaços, junto com as pessoas e a natureza em geral. Mas por que isso não acontece? A formação dos profissionais que atuam na área tem influência nessa questão? Porque nós também herdamos do século XIX uma maneira fragmentária de ensino. Então é difícil para muitos dos profissionais que a gente tem hoje em dia da arquitetura e do urbanismo, como a gente chama, né, fazerem os links, trazerem de novo tudo para uma mesma dimensão, para pensar naquilo acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então a gente costuma fragmentar e colocar em caixinhas os problemas e, infelizmente, isso é um modelo de planejamento urbano que a gente já sabe que não dá certo. Então, a primeira questão é a formação desses profissionais que vão atuar nas áreas. A segunda questão é o poder público se atentar para isso e gerar possibilidades para que profissionais que pensem de uma maneira mais ampla possam ter espaço, né, nas suas gestões. Em terceiro lugar, e que eu acho que é fundamental, e não é porque está em terceiro lugar, né, que seja menos importante, são as pessoas, de um modo geral, se envolverem nesses assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, ao seu modo de viver. Porque a cada edifício demolido, a cada edifício construído, roubando a luz do sol, roubando
roubando o vento, né, roubando a possibilidade de você poder encontrar outra pessoa, cada vez que isso acontece, é uma parte da gente, né, daquilo de bom que a gente poderia ter em relação ao aproveitamento do solo, né, aproveitamento do espaço, que está sendo levado, né, da gente. Inicialmente, o nosso primeiro roteiro do Resgatando Juiz de Fora, sobre essa história da arquitetura da cidade, ele tinha 3 episódios. Só que à medida que a gente foi conversando com as pessoas, colhendo os depoimentos, nós mesmos adquirindo muito mais conhecimento, a gente chegou à conclusão que tem muita coisa que não pode ficar de fora. Então, eu vou convidar vocês para na semana que vem assistir a um 4º episódio desse Resgatando Juiz de Fora, para a gente continuar resgatando as memórias da nossa cidade.